Chefe Nutri entrou. Opa! Assinar. Não, assinar não. Agora, solicitação. Isso. Aê! Show! Oiê! Olá, estamos Oiê! ao vivo. Ai, que delícia, deu certo. Que bom que a gente te achou. Ai, que ótimo! Tudo certinho. Ai, Fabi. Ó, já temos 10 pessoas online. Já vamos começar. Faltam uns 3 minutinhos, né? Então a gente espera um pouquinho para começar a nossa live, né? Já está entrando gente. Oba! Olha só quanta gente bacana. Muito Olha, bom. a Ai, Fabi já tá super craque. A Cris apresentou a gente, Fabi. não, Foi acho a que não Cris foi que a Cris, passou a foi a indicação. Selva. Ah, é também da Selva. Putz, saudades, né? Ai, saudade da Cris também. Cris, beijo. O Gu, meu irmão, acabou de entrar também. Ai, que Oi, Gustavo. bacana. Todo mundo se conhece. Muito bom. Dá para aumentar aqui o volume do Bluetooth? Aê, show. Aê. Alê. Ó, o Gu deu um oi. Oi, Gu. Oi, Gustavo. Oi, que bacana. Sejam bem-vindos. A Marcinha também entrou. Marcinha Plesman, um beijo. A Karina, que sempre prestigia. A Aí, ó. Lembrei. É. Grupo, Pati sempre Betanioli, um beijo para você, Pati. Saudades. Muito legal. Já estamos começando, ó, já são 1 minutinho. É, subir a sogrinha, Márcia. Maquena, linda, maravilhosa, nossa recepcionista. Oi, Ai, que Andréia. bacana. Um monte de gente Show. também. Muito Vamos bom. lá. Então, vamos lá. Plínio entrou. Beijos, Plínio, para você também, querido. Saudades. Deus te abençoe, viu? Nos abençoe a todos. Então, estamos começando. Felipe entrou também. Olha, eu estou aqui hoje, Fabi, eu estou com a Alex aqui na sala e estou com a Juliana também. Eles estão a mais de 1,5 m de distância e estão de máscara. Então, eu acho que a gente está seguindo os protocolos corretos, né? Sim, Mas eles tudo estão aqui me certinho. ajudando, né? Eles estão aqui me ajudando. E aí, Fabi, você já faz muitas lives, né? Então, você já está super aí acostumada a fazer live. Essa é a minha primeira live. Só que Ó, quem me conhece sabe que eu adoro, assim, falar em público, né? Então, assim, espero que essa seja a primeira de muitas lives aqui no Instagram da será? Coach, Muito né? bom, fico feliz de ser a primeira. É, vai ser nossa estreia. Bom, acho que muitos dos convidados sabem, eu sou a Cíntia aqui do Espaço Cozy, né? Cozy Eventos, e a gente está aqui hoje para falar com a Fabiana. A Fabiana, ela é sócia da Chef Nutri. A Fabiana, ela é nutricionista e a Chef Nutri, que é a empresa que ela fundou, é uma empresa que cuida da gestão de qualidade e segurança de alimentos, né? Então, a Chef Nutri está com a Cozy já há 2 anos, desde 2018, e a Chef Nutri cuidou de toda a parte de processos sanitários da nossa cozinha, né? Então, as nutricionistas da Chef Nutri, umas fofas, né, Fabi? Mandar um beijo para a Jennifer, um beijo para a Aline, que estiveram aqui com a gente, né, nesses últimos Muito. 2 anos também. A gente conseguiu evoluir muito em todas as questões dos alimentos e da gastronomia. Então, a Fabi já é uma velha parceira nossa, né, Fabi? A gente já se conhece, já é parceira de trabalho, né? E aí, o que acontece? A gente na Cozy, assim como vários outros empreendimentos, vários outros negócios, a gente está assoberbado de informações em relação a protocolos de segurança, né, Fabi? Estão saindo vários protocolos de segurança.
E como todos devem estar acompanhando nas notícias, essa semana, agora, recentemente, foram abertos os escritórios, né? E então a atividade já está voltando para escritório e para outras atividades também. Hoje a gente vai falar especificamente de escritório. E para escritório, só para deixar claro, são vários protocolos. Hoje eu estou aqui, estou até com uma colinha aqui, ó, com um dos protocolos que saíram para escritório, que é o protocolo do SESCOM, que é só uma referência, porque tem outros protocolos, né? Mas a gente achou muito interessante abordar esse assunto, porque nós temos muitos clientes da Couse que estão voltando para os escritórios. Muitos clientes já com política de não voltar ainda, mas muitos já estão enfrentando a volta para o escritório, que é uma realidade, né? Então, como a gente também está estudando tudo isso, né, para a volta, a gente viu e a gente percebeu que seria muito importante ter uma assessoria da Fabi, para ela ser nossa parceira também para analisar esses protocolos, que vão ser referentes à abertura de espaços de eventos, de ambientes de refeição, que diz respeito à nossa atividade, para a gente ver o que faz sentido, para a gente ver, não que faz sentido, muita coisa faz sentido, mas a gente tem que olhar a nossa operação e, com bom senso, ver o que com responsabilidade e sem histeria, acho que isso é importante, né, Fabi? Sem exageros, né, mas com muita responsabilidade, o que se aplica para que a nossa operação fique sanitariamente segura e para que as pessoas se sintam seguras, né? Então, como a gente está, parece que a gente está fazendo uma faculdade, né? A gente aqui na Couse, né, Fabi, junto com você, entendendo de todos esses assuntos, a gente achou muito útil trazer para vocês, para o público, essas questões de escritório, porque isso pode ser útil para várias pessoas, né? Tem muita dúvida, todos com muita dúvida, o que a gente percebe é que tem muita dúvida, e o que a gente sabe é que a dúvida e o medo só se combate com o conhecimento, né? Com boas informações, com boas fontes de informação. Então, a gente espera que hoje, nessa live, nós sejamos uma boa fonte de informação para vocês, através da presença da Fabi, que é especialista. A gente preparou, eu e a Fabi, a gente conversou antes dessa live, a gente tem alguns tópicos e alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, né? A gente vai tentar fazer essa live em 40 minutos, né? A gente vai tentar, né, Fabi? Mas acho que a gente vai conseguir, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, tanto o Alex quanto a Juliana, eles estão aqui, eles vão poder anotar as perguntas, vocês podem ir fazendo, eles vão passando aqui para a gente vai respondendo na melhor hora. Se a gente não conseguir dentro do tópico, a gente vai responder no final. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Então, tá bom. Fabi, então assim, vamos começar falando sobre os cuidados, né, Fabi? Agora as empresas com essa preocupação de levar pessoas para voltar a trabalhar nos escritórios, né? Na sua opinião, o que você destacaria como assim mais importante para essas empresas pensarem nessa volta ao escritório? Bom, Cíntia, primeiro eu queria agradecer o convite. Você sabe que a Cozy é muito querida para mim, gosto muito de trabalhar com vocês. A gente tem uma liga boa aí, eu gosto muito, então agradeço bastante o convite. E eu acho que antes da gente começar, a gente podia falar algumas coisas básicas de contaminação e disseminação de vírus e bactérias, né? Até para ficar um pouco mais claro e a gente tirar um pouco de alguns preconceitos e algumas, né, fatos e verdades aí, mentiras, que às vezes as pessoas têm muita informação e cada um acaba assimilando aí, né, da maneira que acha mais correto. Mas assim, o fato é que a gente pode ter contaminação por bactérias, né, que estão presentes aí, que continuam presentes no nosso convívio, né, que as pessoas estão esquecendo das outras doenças. A gente pode ter contaminação, por exemplo, por vetores, né, então chikungunya, dengue, e a gente pode ter a contaminação por vírus, tá? Os vírus são sistemas muito diferentes das bactérias, eles são bem simples, tá? Então eles morrem facilmente, muito mais fácil do que as bactérias, por exemplo, né? A gente tem vírus que podem vir via alimento, tá? Mas não é o caso da Covid. Não é o caso da doença Covid, do vírus, né? Do coronavírus. Não é o caso.
Então, não existe registro de contaminação por alimento via trato gastrointestinal pela coronavírus. Então, assim, como que é a contaminação do corona? É inalação ou corrente sanguínea. Então, o grande problema é daqui para cima, né? Então, quando a gente inala algum lugar que está contaminado, alguma superfície que está contaminada, eu posso sim ser contaminado com esse vírus. Por exemplo, os olhos também são uma porta, né, de contaminação. Por quê? Porque o vírus entra via corrente sanguínea. A boca, quando a gente, né, eu acho que é bom falar isso porque a gente vai falar sobre alimentação nesse momento, né? A boca, quando eu ingiro um alimento, com esse alimento vai via trato gastrointestinal, no meu sistema digestório, esse vírus não vai sobreviver, tá? Então, a gente não precisa ter preocupação em relação aos alimentos. A gente precisa ter preocupação com contato, né? Então, se eu tenho contato, a maioria dos meus contatos são via as minhas mãos. Então, por isso que a gente reforça muito a lavagem das mãos. E por inalação ou corrente sanguínea. Por isso que a gente tem que usar a máscara para proteger e evitar de inalar. Se alguém espirra e o vírus fica ali no ar, né, inalar e colocar via sistema respiratório esse vírus para o meu organismo. Acho que isso é o mais importante, tá? E para se preparar, né, que você me perguntou, o que as empresas, então, devem se preparar? Primeiro de tudo, né, então, quais os cuidados em relação aos colaboradores que a gente tem que ter nesse momento? Não é isso que você tinha perguntado? Isso, porque assim, o que é principal, né? E aí, pelo que você está falando e que você acabou de ressaltar, a questão é aqui, né, Fabi? A questão é essa área de contaminação, né? Acho que no começo até, pessoas da minha família, assim, Covid, assim, é a contaminação, é aqui que a gente tem que ter muito cuidado, com os olhos, com o nariz, com a boca, né? É aqui a questão, né? Então, eu imagino que, assim, máscara é absolutamente essencial na questão de evitar a disseminação do Covid, né, Fabi? Dois pontos importantes, máscara e a lavagem das mãos. Eu posso vir do supermercado que está com uma embalagem suja, higienizar a embalagem, mas se eu não lavar as minhas mãos, não vai adiantar todo aquele processo de higienização que eu fiz, de embalagem, da minha superfície, né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre as mãos higienizadas, sempre, tá? Então, eu acredito que o maior cuidado que hoje as empresas, ao retornar, né, os funcionários retornarem ao ambiente de trabalho, é cuidar da saúde desse funcionário. Como? Né, aplicando protocolos que deixem esse local seguro, né, livre de disseminação e de contaminação. É óbvio que é um conjunto de fatores, a gente já discutiu bastante isso, né? Não adianta eu ter o comprometimento como gestor e adequar todo o meu estabelecimento com protocolos, com ações corretivas, com processos, se os meus colaboradores não tiverem consciência desse protocolo e não multiplicarem esses protocolos, né? Então, a disseminação e a contaminação por esse vírus vai muito de nós, é de nossa responsabilidade, tanto com a gente quanto com o outro, né? Então, primeiro de tudo, recomenda-se muito fazer, quando os funcionários retornam, né, no ambiente de trabalho, fazer um exame de sorologia para ver se esses funcionários já tiveram, né, a Covid-19. Porque a Covid, ela pode ser considerada uma doença de natureza ocupacional, né? E eu acho que aí cabe as empresas conversarem bastante com as empresas de saúde ocupacional e verem todos os requisitos ali básicos que essa empresa vai ter que implantar para evitar algum tipo de problema de natureza ocupacional, né? Então, o foco da empresa tem que ser o colaborador, com treinamentos para orientar esse colaborador para que ele tenha uma melhor conduta dentro do estabelecimento e dentro daqueles protocolos que foram aplicados pela empresa. Então vamos pegar um exemplo prático aqui, que eu já estou vendo o protocolo na mão, que eu estou com esse e a gente está analisando, né? Então, você falou assim, primeiro da importância da empresa fazer testagem, né? Tanto teste de ver se a pessoa está com Covid ou de sorologia, né? Para ver se a pessoa já teve o Covid. Acho que os dois testes são importantes, né, Fabi? E tem a questão... Oi, você fala. Então, o teste, por exemplo, se algum funcionário apresentar os sintomas,
a primeira atitude, né, a primeira ação que a gente tem que ter é de afastar esse funcionário do local e solicitar Sim. que ele vá procurar o médico. Essa é a maior recomendação. A empresa, o que a gente recomenda é a sorologia, para ver se esse funcionário volta do trabalho já, né, se já teve essa contaminação, né, é uma Entendi. segurança ali. E se tiver algum, né, algum sintoma, que procure um serviço de saúde e seja afastado imediatamente do local de trabalho. Né? E aí, Fabi, tem a questão, acho que todos os escritórios vão se preocupar em aferir a temperatura dos funcionários, não é isso? Isso vai ser uma Isso. coisa de extrema importância. E aí a gente lê, Fabi, é muito interessante, porque os protocolos são diretrizes, mas a gente também tem que ter muito bom senso. Então, por exemplo, o protocolo que eu estou vendo, ele fala em 37 graus e meio de febre, né? Mas assim, você mesma comentou, né, que quando você está com essa temperatura de febre, você já está na cama espatelada, Não, caída, né? 37 Então, eu tô ali assim, morta caída, né? Então, é assim, eu acho que nesses protocolos a gente tem que ver até, né, o limite ali. 37 já é considerado um estado febril, né? Então, por isso, assim, está no estado febril, não vou deixar esperar meio grau. Já afasta ali o colaborador, já solicita que ele procure, né, o serviço médico. E a aferição da temperatura também entra muito nessa parte de saúde ocupacional. Né? Então, vai ser importante, sim, a gente recomenda que seja aferida a temperatura dos colaboradores diariamente e que seja anotado em um registro, né? tá. Ah, então a Cíntia chegou hoje, dia 10/6, a temperatura corporal dela era 36. A Fabiana, nanana, e que isso seja guardado no prontuário do meu colaborador. Até para que, se a gente tiver algum caso na empresa, que a gente consiga fazer uma rastreabilidade ali, né, de quem possivelmente pode ter sido contaminado, se realmente foi no local de trabalho, porque é muito difícil você comprovar, né, se chama nexo causal, de que realmente aquela pessoa contraiu o vírus dentro do local de trabalho, até porque tem o trajeto, enfim, tem vários pontos. Então, a empresa precisa deixar o mais seguro possível o ambiente para evitar qualquer tipo, né, de problema com saúde de natureza ocupacional. Eu vou aproveitar que você está falando, que a gente está falando dos colaboradores e lembrar que tem certos colaboradores que não vão poder voltar ao ambiente do escritório, né, Fabi? Que as empresas estão definindo. E tem certas situações onde não é aconselhável o colaborador voltar para o escritório, né? Então, aqui, por exemplo, nesse protocolo que eu tenho em mãos, fala sobre os empregados, eu vou ler só essas situações para você poder comentar, né? Então, empregados, colaboradores pertencentes a grupos de risco, Tá. né? Empregados que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita do Covid nos últimos 7 dias, empregados, colaboradores que tenham sintomas sugestivos de estarem contaminados, a gente já falou sobre isso, né? Também a gente tem as questões de funcionários que possuem filhos e que a gente, né, está voltando ao escritório e também não tem como deixar os filhos, enfim, tem várias questões. Mas acho que aqui é importante a gente lembrar quem são os colaboradores de grupo de risco, Fabi. Vamos lembrar isso, porque são vários casos, né? São colaboradores que têm doença pré-existente, por exemplo, né? Então, alguém que tem hipertensão arterial, alguém que tem diabetes, obesidade, doenças respiratórias, né? Uma DPOC, tem algum problema pulmonar. Né? Então, esses grupos, a gente que é idoso, que já apresenta uma idade mais, né, avançada, que também é relativo, né? Às vezes tem Qual é pessoas a idade do idoso, Fabi? Vai ter gente considerando 60, vai ter gente considerando 65? Vai ter essa ambiguidade, não vai um pouco agora nessa volta? Então, aí a empresa tem que, né, ver, ó, acho que pela legislação, pelo governo federal, são 60 anos, né? Então a gente tem que meio que seguir aí essa legislação. É óbvio que se o funcionário que tem 60 anos comprovar que não, tá saudável, né, que quer realmente, né, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente orienta que as pessoas que têm doenças pré-existentes, que elas continuem fazendo o trabalho home office que a gente viu que acaba sendo, né, eficaz da mesma maneira, se a pessoa, né, se houver um comprometimento e tudo mais. Então, nesse princípio, né, nesse começo, nessa retomada, a gente pede que os grupos de riscos ainda fiquem trabalhando em home office.
E aí, Fabi, vamos entrar em questões mais práticas, que todo mundo quer saber, né? Então, por exemplo, obviamente, o uso de máscaras vai ser obrigatório nos escritórios, não é? Nessa retomada, o uso de Eu concordo. máscaras. Então, É, fala um pouquinho, e a gente sabe que tem milhares de tipos de máscara. Eu mesma me confundo com os tipos de máscara, e eu acho que no final as máscaras de tecido vão ser muito aliadas a essa volta ao escritório. é. Então, vamos falar um pouquinho desse assunto de máscaras? As empresas, você acha que tipo de política vem aí das empresas em relação ao uso de máscara dentro dos escritórios? Bom, a gente tem um decreto, né, do governo estadual que as máscaras são obrigatórias em lugares públicos, em lugares onde tenham concentração. O escritório entra ali também, né, nesse quesito. Então, a gente tem alguns tipos de máscara. O ideal seria a gente usar as máscaras que são os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, inclusive aquelas azuis que têm um respiro, né? Então, que são registradas, né? Que são validadas. Mas a gente está deixando essas máscaras para o pessoal de linha de frente, médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicas, né? O pessoal que está nos hospitais mesmos e que necessitam de uma segurança ainda maior, porque está ali em contato direto com as pessoas que estão contaminadas. Então, o que a gente orienta? É óbvio que está tudo super faturado, né? Eu lembro que eu comprava máscara descartável baratíssima, hoje custa tipo quase um preço de uma joia. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado. O que a empresa pode fazer é fornecer as máscaras mais artesanais, que a gente chama de não profissionais. Que eu até trouxe umas aqui, acho que você também tem umas aí. Essa aqui é uma, tá vendo? Até florzinha, né? Então ela tem que cobrir bem o meu nariz, né? O meu queixo. Eu não posso ficar com ela aberta nas laterais. E aí a empresa vai fornecer para o funcionário para que ele utilize essas máscaras no horário noturno de trabalho ali, que hoje está até reduzido. Tá, Então, assim, essas 4 horas. É, essas aqui dá para a gente utilizar até 3 horas, no 4 até tranquilo. Mas assim, se eu tiver mudança de atividade, eu vou almoçar, ou vou descer para tomar um café, ou vou fumar, aí eu tenho que voltar, eu tenho que trocar essa máscara também, tá? Daqui a pouco eu falo de como a gente higieniza. Então, essas são as artesanais ou não os profissionais que a gente chama e que podem ser utilizadas. A gente só tem que ficar atento com o tecido que é feito e também o cuidado para elas não ficarem úmidas, né? A partir do momento que a máscara começa a ficar úmida, até que não deu as 3 horas, a gente tem que trocar, tá? Porque a máscara, se não for bem utilizada, ela pode ser um veículo de contaminação, não só pela Covid, mas por outras doenças que ainda existem no nosso convívio. A gente tem aqui essa aqui, que é descartável, né? Que ela tem até um ferrinho aqui, que é bom, Sim. porque ela fica bem, né? A gente consegue pôr bem no nariz, bem que a mão tem que estar limpa, e a gente sempre tem que pôr a máscara pelas alças ou pelo elástico. A gente tem o Face Shield. Você tem o Face Shield aí? Tenho. Até que eu queria que você comentasse sobre o Face Shield. Mas antes do Face Shield, deixa eu te perguntar, isso é importante. Então, não quer dizer que o funcionário vai sair de casa com uma máscara de tecido e vai entrar no escritório. A empresa vai ter que ficar atenta a isso. A providenciar máscaras higienizadas para o uso do funcionário nesse turno. Acho que isso deve ser uma das preocupações das empresas, né? Quando o funcionário adentrar a empresa, ele tem que utilizar as máscaras que são fornecidas pelo empregador, até porque a gente vai conseguir garantir a higiene dessa máscara, né? Então, certo. Se você quiser, pode fornecer a descartável, que de repente, quanto tempo dura a descartável? 2 horas. Tá? Essa daqui que é parece um TNT, assim, né? Então, 2 horas. Então, você pode disponibilizar. Outra coisa que é interessante é ter disponível máscaras também para fornecer para cliente, fornecedor. Sim. Que às vezes chega... Está até no protocolo. Tem que fornecer. Tá? Mas você mencionou do Face Shield, né? Olha aqui, ó, a gente comprou aqui para a gente ver, experimentar. Eu vou ser bem sincera, Fabi, eu sou super prática. Se eu pudesse, se tivesse alguma coisa falando, olha, só o Face Shield garante, eu ia viver assim, ó. Eu ia botar o Face Shield e eu ia desencanar dessa máscara, que essa máscara é dura para falar, a gente fica sufocado, né? Mas, infelizmente, o Face Shield não é suficiente, né, Fabi? Mas fala um pouquinho do Face Shield, onde ele ajuda muito a gente na vida do escritório. Aqui, o Face Shield. A gente tem que... então, a gente vê que o Face Shield ele é aberto embaixo e nas laterais, né? Então, se alguém espirrar perto de mim, por exemplo, né? E eu tiver com essa máscara,
as gotículas de saliva, elas voam metros, né? Então, elas podem adentrar nessa área que está aberta, tanto embaixo quanto aqui do lado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essas máscaras são boas, por exemplo, para quem está na recepção, que não vai ter um contato muito próximo, né? Que é só de frente, né? Para algum atendente que... Agora, quem vai estar muito do ladinho um do outro, tudo bem que a gente até vai falar sobre o distanciamento, mas em alguns locais a gente não vai acontecer o distanciamento, não cabe um distanciamento. Aí a gente vai ter que usar esse tipo de máscara mesmo, tá? Não tem jeito. Aí tem gente que gosta de usar face shield mais essas máscaras. Porque essa máscara, ela acaba não protegendo os meus olhos. E lembra que eu falei lá no começo? Os olhos também são uma porta de entrada para o vírus. Aí ele entra e vai... Ai, você removeu a chat de Nutri. Peraí, um pouquinho, ela já vai voltar. A gente estava tirando as perguntas. Isso. Ela já vai voltar. Chefe Nutri, aqui, já voltou. Aqui. Fabi? Então, deixa as perguntas, né? Aguardando, conectando. Gente, primeira live, Fabi, primeira live é assim mesmo, você me desculpa. É que algumas pessoas sugeriram para a gente tirar as perguntas, para ficar mais visível a Fabi. Então, a gente não conseguiu nessa primeira live, na segunda live a gente vai conseguir. Então, a gente vai manter as perguntas e vamos seguir sem problemas na conexão. Então, você está falando do Face Shield, né? Que tem situações, tem gente que gosta de usar a máscara com Face Shield, mas que o Face Shield ele pode complementar e às vezes ele pode ser suficiente, né? Numa recepção, se uma recepcionista está a mais de 1,5 m, por exemplo, do público, o Face Shield já é uma barreira, né, Fabi? A questão é um convívio mais próximo e que aí espirros e contaminações que não são possíveis, né? Que o Face Shield não protege, né? Então, assim, por exemplo, eu vou dar, tipo no Cozy, né? Vou dar um treinamento que a sala é grande, ampla, arejada. O palestrante, gente, é muito difícil fazer palestra com essa máscara. O palestrante pode utilizar o Face Shield, porque não vai ter ninguém próximo a ele, vai estar um distanciamento muito grande e ele vai se sentir mais livre e não vai se sentir sufocado para ficar falando ali. Imagina, a gente já fez reunião e aí você viu como a gente fica sufocado ali, né? Porque a gente só fica respirando, não existe troca gasosa quando a gente utiliza as máscaras. Então eu exalo, né? Eu vou inalar oxigênio e vou soltar o gás carbônico. O gás carbônico ali, ele vai ficar ali, ele não vai ter uma saída. Então começa a ficar irritante, começa a me dar falta de ar, começa a provocar tosse. Então, quando a pessoa vai ficar falando muito, vai dar uma palestra, aí a gente orienta que utilize o Face Shield também. E aí a distância acaba sendo muito maior e não vai ter perigo ali de disseminação. É óbvio que também, mesmo com o Face Shield, a pessoa não vai poder espirrar, tossir, coisas desse tipo, né? Então também a gente tem que ter cuidado. E ela tem que ser higienizada, assim como essas outras máscaras. Ela é descartável, eu terminei de usar e eu jogo fora. Essas outras a gente tem que ser higienizadas e o Face Shield também, da mesma maneira, né? Então, e eu recomendo assim, que o uso da Face Shield seja individual. Face Shield da Cíntia, da Fabiana, do Alex, né? Para a gente não compartilhar, porque a gente não consegue garantir a higienização. Será que foi feita corretamente, né? Então é um pouco complicado a gente compartilhar esse tipo de equipamento. E Fabi, vamos falar um pouquinho, imaginar a situação das pessoas nas suas estações de trabalho, né? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a pergunta que para mim vale $1 milhão, Fabi. 1,5 m. Da onde saiu 1,5 m? É 1,5 m de uma cadeira até a outra, do centro da pessoa até o outro. Esse 1,5 m, que cuidado que a gente tem que ter com essa referência de distância. Conta pra gente um pouquinho 1,5 m. Eu já vi 1 metro, 1,5 m, e eu tenho um aqui, protocolo, que é 1,80 m. Então, assim, são vários distanciamentos. A gente vai ficar, lelé. O que mais importa é que, se a gente não consegue esse distanciamento de pelo menos 1 metro, que pelo menos a gente faça a utilização, que a gente utilize as máscaras. Isso é o mais importante, tá?
Óbvio que vai ter escritório que a gente não vai conseguir esse distanciamento. Que aí a gente orienta que colocar aqueles, ou acrílico ou vidro, melhor acrílico que o custo é mais, né, que é melhor. A gente recomenda a colocação do acrílico 50 centímetros acima da mesa. Aí, essa altura atende uma pessoa de até 1,85 m, tá? Se a pessoa for maior, aí a gente tem que colocar um acrílico maior. Mas essa altura de 50 centímetros acima da mesa tá super ok. E lógico que todo mundo vai estar utilizando também as máscaras, tá? Assim Tá. E aí, vamos lá. E aí, então, vamos ver. A gente leu, eu li, não nesse protocolo que eu estou vendo de escritórios, mas eu vi uma recomendação, acho que foi no protocolo do governo do estado, que seria importante cobrir a estação de trabalho com um papel, uma capa protetora de papel, né? Para evitar, né, para garantir a limpeza. Então, o funcionário vai trabalhar, mas tem uma capa protetora. O que você acha disso, Fabi? Porque está saindo um monte de recomendação que às vezes assim, pode ser contornada de um outro jeito mais inteligente, né? Quanto menos superfícies de contato eu tiver, melhor. Quanto menos. Então, se eu tiver uma mesa que é de fácil higienização, é melhor a gente ter ali o nosso kit de limpeza, que é um desinfetante, e um paninho descartável, e eu vou limpar essa minha estação conforme a minha necessidade, né? Como geralmente as estações são de usos individuais, eu não compartilho com as pessoas, então eu higienizo de acordo com a minha necessidade. Agora, se é uma mesa coletiva, onde todo mundo vai lá, né, tem um computador e todo mundo fica ali no mesmo computador, ou uma máquina de cópia, enfim, aí esse processo de higienização tem que ser a cada utilização. Agora, na minha bancada, eu acredito, a não ser que a mesa seja de algum material que não seja de fácil higienização. Aí tudo bem a gente colocar um papel ou um plástico, alguma coisa desse tipo. Mas aí já é o papel, já é a parte de baixo, é muita coisa. Se a superfície for de fácil higienização, a gente só vai fazendo a higienização da nossa própria superfície, ali da nossa própria bancada. Eu acredito que você falou de um kit, né? Você falou de um kit. De repente, disponibilizar um kit que seria um borrifador com uma solução desinfetante, com um pano, uma toalhinha que pode usar. Descartáveis, tipo um Perfex, sabe? Sei. Tipo. Ou papel toalha, né? O que for mais viável para a empresa. Nada de pano, paninho de tecido, bonitinho, com bordadinho. Não, é pano descartável. Tipo aqueles que nem a gente vai para academia. Quando a gente vai para academia, não tem um borrifador e tem um paninho ali já cortadinho. É isso, você limpa ali a sua estação de exercício. No trabalho é a mesma coisa, você vai limpar a sua estação de trabalho. O seu computador, o seu notebook. E a gente estava comentando também antes, né, Fabi, que tem outras soluções, não é só o álcool 70 que pode estar nesse kit de higienização, tem outras possibilidades, né? Você tem alguma dica? A gente pode usar o ácido peracético, que é muito bom, né? E ele é bem mais barato, a diluição dele acaba sendo bem maior. Ele é caro na compra, mas a diluição dele, que é de 1 para 1000, rende muito mais, né? Aí também é interessante que as empresas conversem com os fornecedores de produtos de limpeza e busquem outras soluções, porque a gente tem vários desinfetantes. A gente tem o cloro, mas aí o cloro eu preciso fazer o enxágue, porque ele pode manchar roupa. Eu posso usar o álcool, que aí eu não preciso não preciso enxaguar, porque ele vai evaporar, assim como o ácido peracético também. Então, cabe conversar a empresa para trazer, a empresa, né, de limpeza, trazer umas soluções um pouco mais viáveis, porque às vezes o álcool fica muito caro, né? Então, sabe o que eu queria? Fala de novo o nome desse produto que você falou. É o ácido? Peracético. Peracético. Para mim, isso é novidade. A Fabi conversou comigo hoje de manhã e é só conversando com o especialista que a gente vai entender, né? Então tá lá, então o colaborador tá lá, tá na sua mesa de trabalho, ele tá com kit de higienização e aí ele precisa se hidratar durante o dia, né, Fabi? Ele precisa se hidratar. E aí, como é que toma água, né? A recomendação são as garrafinhas individuais, né? Eu acho, Cíntia, que agora as pessoas falam, vamos comprar coisa descartável, não sei o quê.
Aí todo o lance que a gente tinha de sustentabilidade, que a gente estava pensando, que deve vigorar uma lei aí para tirar os descartáveis, a gente, né, acabou voltando ali para trás, a gente acabou regredindo. Então, eu acho que a gente precisa manter ainda toda essa parte de sustentabilidade. Então, as empresas, é importante que as empresas orientem que cada colaborador traga os seus utensílios, né? Então, assim, eu vou levar a minha garrafinha. Ah, não quero garrafinha, eu quero uma canequinha. Eu levo a minha canequinha. Ah, eu quero meu copo, eu levo o meu copo. O meu talher, se eu for consumir. Então, que as pessoas tragam e façam a sua própria higienização. Até para a gente pensar um pouquinho também, né, no lance de sustentabilidade. Vamos evitar de pedir talher descartável, copo descartável, né? E trazer os seus próprios utensílios de casa higienizados de maneira correta. Ah, com o que a gente pode higienizar? A gente pode usar o álcool também, tranquilamente, ou só passar um detergente neutro, que tem que ser sempre o neutro, tá? Passar o detergente neutro e enxaguar e tá pronto para utilizar novamente. Até porque é de utilização individual, né? Ácido cloracético, falaram aqui, né? Então, assim, até porque é de uso individual. Eu não vou compartilhar com outras pessoas, né? Então... E aí, Fabi, acho que você falou uma coisa super importante, né? Tem a política da empresa, mas tem a autorresponsabilidade, né? Quem tem consciência e tem informação vai querer levar sua garrafinha, vai querer levar o seu talher, vai deixar isso ali guardado na sua estação de trabalho, vai se responsabilizar pela higienização. Não tem protocolo e não tem empresa que possa garantir 100% da não contaminação. Então, cada um tem que cuidar de si, né, Fabi? Tem que ter essa autorresponsabilidade, né? Sempre, né? É a responsabilidade de cada um. É que a gente falou lá no começo. Não adianta a empresa implantar vários protocolos se cada pessoa de dentro, né, cada funcionário que está ali dentro, não tiver a sua própria consciência ali, né, do coletivo, que está com outras pessoas, que precisa ter um cuidado, né, e se preocupar não só com a sua saúde, mas saúde também do outro. É muito importante isso. Acho que hoje a gente tem que pensar cada vez mais no coletivo, né? E não só ali no meu individualzinho ali, né? Com certeza. E aí, Fabi, também uma coisa muito interessante. Chegou a hora do almoço. Tem muito escritório abrindo, mesmo com expedientes menores, mas pode ter a hora do almoço, né? Pode ter expedientes aí que vão pegar a hora do almoço. Os restaurantes não estão abertos, então vai ter o delivery, né, Fabi? Vai ter o delivery. Aí, assim, tem gente que vai comer na própria estação de trabalho, tem gente que vai se direcionar para um refeitório, que a empresa tem um refeitório. Vamos falar um pouquinho dos cuidados nessa hora, porque nessa hora de comer é que a gente tira a máscara, né, Fabi? São dois momentos. Uma coisa sou eu numa estação de trabalho que está com uma certa distância, eu estou de máscara. Isso é uma situação. Uma outra situação é quando eu estou comendo e eu estou sem máscara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Não, com certeza. E é esse o maior momento, né, o que a gente mais se preocupa, porque a gente vai ter que tirar máscara para comer. Então, assim, tem empresas que têm um espaço que não é nem um refeitório, mas é um espaço para fazer alimentação, que até tem alguns dispositores com comidinha, iogurte, que a pessoa pode, num break, ir lá, pegar, sentar e comer. Então, nesses espaços, a empresa vai ter que redimensionar e ali, ou anular mesas, então não sente aqui, né? Nessa cadeira não pode sentar ninguém. Tem várias empresas até que estão brincando, né? Restaurantes fora. Então põe lá um urso, um boneco. Então você pode sentar só você e o urso, né? Ou então, essa mesa está anulada, ninguém pode sentar nela. Se tiver um balcão, é um sim, um sim, um não, dependendo do espaçamento. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa ter o espaçamento. O que a gente tem orientado muito é que essas empresas criem um rodízio. Então, imagina se todo mundo, porque agora a maioria das pessoas vão pedir delivery, se todo mundo resolve ir comer naquele espaço que é pequenininho e não comporta todo mundo. Então, pensar em rodízios para que a gente não tenha um volume muito grande de pessoas e que essas pessoas que estejam nesse local próprio para fazer alimentação tenham esse distanciamento mínimo entre 1 e 1,5, tá? Se eu não tiver esse espaço para fazer a minha alimentação, eu posso fazer a alimentação na minha própria estação de trabalho, né? Aí sim, de repente, eu posso até forrar com um papelzinho toalha, como se fosse um joguinho americano, até para não sujar tanto ali a minha mesa, né? Separar os utensílios de trabalho que podem estar contaminados, então separar.
Por quê? Pressupõe-se que quando a gente liga para um delivery, a gente pede no aplicativo uma comida, essa comida ela vai chegar, ok. Como eu disse lá no começo, não existe comprovação de que a Covid é passado via trato gastrointestinal, né? Agora, existem outras doenças que a gente chama de DTA, doenças transmitidas por alimentos, que se não houver uma boa prática no restaurante, pode sim contaminar um alimento, tá? Mas assim, pressupõe-se que esse restaurante, ele é seguro. Então, que o meu alimento vai chegar seguro, que a minha embalagem primária vai estar também higienizada. Por isso que a gente sempre recomenda, tirem as embalagens terciárias ou secundárias, lave bem as mãos e aí então pegue na embalagem primária para fazer o consumo do seu alimento. Tem alguns lugares que você come na própria embalagem, mas também se você quiser levar o seu prato, enfim, para colocar, para porcionar, também não vejo problema algum. A gente só precisa higienizar bem essa área de refeição e fazer a refeição ali no local, né, tranquilamente. Se o alimento vier de casa, né, então também tem que ter a segurança do alimento de casa, como eu disse, não pela Covid, mas por outras bactérias e vírus que sim passam pelo trato gastrointestinal e que nos fazem mal. E armazenar em geladeira e no momento da refeição, ou comer na sua área de trabalho com os cuidados que a gente já falou, ou então na área ali apropriada para se fazer a refeição. Ótimo. E aí, Fabi, saindo da estação de trabalho, olhando para o ambiente como um todo, né? A gente olhou aqui, a gente sabe que muitos escritórios, limpeza, vamos falar um pouquinho da limpeza dos ambientes. Muitos escritórios têm ambientes com carpete, com janelas que não abrem, né? Então, esses escritórios têm aí um desafio, mas eles podem contornar tudo, né? Dá para a gente garantir, melhorar tudo. Quais as dicas que você dá para escritórios que têm aí carpete e que tem a gente também já vai emendar e falar um pouquinho depois do ar-condicionado, mas agora só um pouquinho essa higienização dos ambientes, agora mais preocupada com esses carpetes que a gente tem dentro dos escritórios, né? Ai, gente, carpete sempre foi do malzinho, né? Cheio de ácaro ali, sempre foi um veículo ali, né, de contaminação. Então, é óbvio que a gente não vai obrigar as empresas, olha, você tem que tirar o carpete. Até por isso que vai onerar custo. E muitas empresas estão voltando ali, né, com um faturamento, né, mais baixo do que anteriormente. Então, acaba sendo um pouco inviável a gente obrigar alguém a retirar o carpete. O que a gente tem que fazer é aumentar a frequência de limpeza. Então, aspirar esse carpete pelo menos 2 vezes por turno. Então, se o pessoal sai para a hora do almoço, vai lá, já dá uma aspiradinha. Antes de fechar o escritório, também já dá uma aspirada. Então, aumentar a frequência, né? E todos esses procedimentos de limpeza, tanto de desinfecção, quanto de limpeza dos carpetes, de paredes, de janelas, tudo isso a gente precisa sempre colocar no impresso, que a gente chama de checklist de limpeza, onde eu vou anotar que realmente foi feita essa limpeza no tal horário, tal dia, né? Por responsável pela funcionária tal. Quando a gente tem um piso que não é de carpete, né, um piso simples, pode ser porcelanato, enfim, carpete de madeira, a gente também solicita que seja feita a limpeza pelo menos 2 vezes no dia. Então, por turno, 1 em cada turno. Passar ali um pano úmido, né? Eu não gosto muito de pano, acho meio... Mas passar um mop, né? Que pode utilizar também um produto que seja desinfetante. A gente pode usar um detergente clorado ou algum outro produto, né? Um ácido peracético, por exemplo. Enfim, tem vários produtos que a gente pode utilizar, que a gente vai fazer o processo de limpeza e de desinfecção ao mesmo tempo, né? Falando e aí, nisso... Fala. Eu estou curiosa para uma pergunta para você. Com o chão, né? Ai, o meu pé, vamos limpar o pé, vamos passar no cloro o pé. Gente, mas assim, lembre-se que a gente falou no começo, é daqui para cima a contaminação. Se eu caiu alguma coisa minha no chão, ou se eu pus a mão no chão para pegar, o que eu vou fazer? Eu vou lavar as minhas mãos, né? Eu vou descartar aquilo que caiu no chão, ou eu vou desinfetar aquilo que caiu do chão. É óbvio que a gente não vai reforçar a limpeza de pisos e carpetes, né? Para até não ter contato, não ficar muito tempo ali, porque ele fica muito tempo na superfície. Mas lembre-se, se alguma coisa caiu no chão ou você entrou em contato ali com o chão pelas suas mãos, basta higienizar as mãos ou higienizar esse utensílio, esse equipamento, ou descartar alguma coisa que tenha caído no chão. Né? Isso é o mais importante. Agora,
você sabe, viu, nosso papo está muito bom, nossa live a gente ainda tem um monte de assunto, mas assim, eu estou até selecionando os próximos para caber no nosso tempo. Mas sabe uma pergunta que eu quero muito fazer para você? Você está percebendo alguns exageros de ofertas de processos de higienização de ambientes que prometem muitas coisas e que, na verdade, não são... Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Porque a gente tem visto, eu como empresária tenho visto isso, a gente fica atordoado, a gente fala, nossa, será que isso é a solução para o cliente ficar tranquilo? Na verdade, a gente está vendo que não é bem assim, né, Fabi? Que tem uns exageros agora. Tem, Cintia, é assim, né? A oportunidade. As pessoas veem oportunidade e acabam utilizando aquilo, né? De repente, para vender, né? E acabam, como é um problema que aflige muito as pessoas, então isso acaba pegando muito no emocional e a pessoa vai lá no impulso e acaba comprando. Então, assim, tem que tomar cuidado. Né? Ah, eu vou fazer nebulização no meu escritório todos os dias. A nebulização, ela é eficaz? É. É como se eu tivesse 10 pessoas fazendo a limpeza. É isso, tá? Ele não vai desinfetar e tirar 99,9% de todos os vírus e as bactérias. A gente não vai conseguir esse ambiente estéril. A gente vai conseguir um ambiente higienizado. Né? Higienizado, eu não consigo retirar todos os micro-organismos. Eu tiro parte dos micro-organismos. Né? Nem no ambiente hospitalar a gente consegue ter um ambiente estéril. Porque se a gente estivesse no hospital um ambiente estéril, a gente não teria doenças causadas por infecção hospitalar. Né? Então, nem no hospital a gente consegue esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ah, nebulizador de ozônio. Calma, não precisa desses exageros. Ui, desculpa, se a gente reforçar a limpeza com um detergente neutro, né, com produto que limpa e com produto que desinfeta, a gente vai ter um ambiente seguro. Né? E outra, não adianta nada eu passar ozônio, eu passar nebulizador com desinfetante e o meu colaborador não lavar as mãos. Não vai adiantar. A gente não consegue fazer milagre, né? Então a gente precisa... eu acho super importante falar isso, porque tanto do ponto de vista de quem vai investir nesse tipo de tecnologia que está se apresentando, mas também das pessoas, de terem discernimento, né? De que não tem milagre, todo mundo tem que... cooperar, né, com essa questão da limpeza, né? Fabi, deixa eu selecionar aqui uns pontos para a gente caber na nossa live aqui. Vamos falar de ar-condicionado, Fabi? Ar-condicionado, a gente mora nesse país quente, o ar-condicionado sempre foi amigo dos escritórios, das salas de reunião, né? Como é que a gente pode lidar agora com o ar-condicionado? Nesse protocolo, por exemplo, que eu estou em mãos, fala da limpeza semanal dos aparelhos de ar-condicionado, mas só menciona isso. Você gostaria de complementar com alguma informação? Então, hoje, o ambiente que tiver ventilação natural vai ser o melhor de todos. Por exemplo, no COSE, que a gente tem uma ventilação natural incrível, né? Então, é muito melhor. Eu estou ali na sala fazendo reunião, não quero usar o ar-condicionado, eu abro o janelão e aí eu vou ter uma ventilação natural. Mas é óbvio que tem lugares que a gente não vai conseguir ter isso. E outra, né? A gente tem lugares que vai estar chovendo, vai estar ventando, vai dar para ficar com a janela aberta. Então, o que a gente recomenda? O ano passado saiu uma legislação de um programa que chama PMOC, que é Programa de Manutenção Operacional e de Controle dos Ares Condicionados, onde a gente tem um programa que a gente vai definir a periodicidade da limpeza desses ares condicionados, tá? Então, outra coisa importante é assim, eu tenho que ter uma empresa que vai fazer essa limpeza, essa manutenção. Ah, mas é semanal? Depende. Depende do volume que tem, de quanto tempo fica ligado, depende muito. Então, quem vai determinar isso é a empresa responsável pela limpeza do ar-condicionado e é junto com a empresa que a gente vai fazer o PMOC, que é o Programa de Manutenção de Operação e de Controle do meu ar-condicionado, tá? Então, a gente vai chamar essa empresa e ela vai fazer a limpeza correta do meu ar-condicionado. Tem algumas empresas que colocam até umas pastilhas que são bactericidas, né? E também para diminuir o contágio não só de bactérias, mas de vírus, que a gente pode aplicar também nos ares condicionados. Isso quem faz também é a empresa de manutenção e de limpeza. E outra parte, outro ponto importante
também, como a gente já falou anteriormente, é sempre deixar registros de que foi feito essa limpeza. Registros aparentes. Porque antes a gente deixava lá na pasta guardado. Não, hoje a gente precisa deixar aparente. Para quê? Para que o meu funcionário se sinta seguro, para que o meu cliente, ao entrar no meu espaço, também se sinta seguro, o meu fornecedor. Então, quanto mais evidências de que aquele lugar é um lugar seguro, melhor. Mais bacana para todo mundo vai ficar mais tranquilo. E aí, Fabi, também tem outro assunto. Entrou uma ligação aqui, e aí cortou a minha live. Eu tô no modo avião, não sei como. Ah, foi pelo WhatsApp. Olha. Ai, olha, primeira live. Não, é normal. Aprendizado. Aumentar o meu Vamos falar. Vamos falar sobre banheiro, Fabi. Banheiro. Todo mundo fica assim, ai, banheiro. Banheiro realmente é um lugar que é um lugar onde é suscetível de contaminação. Mas em relação ao Covid, as pessoas têm que ficar preocupadas em usar banheiro? Por favor, aqui. Tem. Alex, vai falando, Fabi, que ficou escura aqui a minha tela. Travou dela. Oi. Voltamos. Não, mas continua. Você estava falando do banheiro. Então, no banheiro, o que acontece? Tem vários estudos que mostram que a pessoa que estiver contaminada, ou a pessoa que já teve a doença, né, a Covid, ela pode eliminar via fezes o vírus em até 15 dias. Então, assim, é muito importante que a gente intensifique a limpeza de banheiros, que a gente intensifique a coleta do lixo, né? A gente está orientando de 1 hora fazer a coleta do lixo, tá? Óbvio que tudo vai depender da demanda do seu escritório também, tá? E que o banheiro também seja limpo 2 vezes por turno, tá? Fazer uma limpeza geralzona. E é aquele mesmo negócio. O banheiro sempre foi um lugar perigoso para a contaminação, né? Então, ao sair do banheiro, eu tenho sempre que lavar as mãos, né? Ao sair, antes de dar descarga, que isso já era coisa que a gente tinha que fazer. Cíntia, é muito engraçado, porque tudo isso que a gente está falando já era comum, né? A gente já deveria ter feito, mas as pessoas não davam tanto valor. Tomara que esses hábitos, eles fiquem para sempre, porque não é só pela Covid, é sempre, por todas as outras doenças que existem, né? Então, por exemplo, dar descarga, tampar o vaso sanitário, porque quando a gente dá descarga, milhões de gotículas saem, então tampa o vaso sanitário e dá descarga, né? E aí, ao sair do banheiro, lavar as mãos. É impressionante como tem gente que não lava as mãos ao sair do banheiro, né? Então, lava a mão com sabonete neutro ou com sabonete antisséptico. Se for sabonete neutro, finaliza a operação com algum bactericida, que geralmente é o álcool ou em gel, ou em líquido, ou em espuma. Os dois são bem eficientes, então cumprem bem. E aí, sai do banheiro, tá? O que a gente está recomendando são as portas. Ou aciona pelo cotovelo. Ou deixa a porta aberta, né, Fabi? Ou deixa a porta aberta, né? Então, é isso. E ao lavar as mãos também, se a torneira for de girar, não for por sensor ou por acionamento, fechar sempre a torneira também com um papel toalha. Isso é muito importante também a gente fazer. Perfeito. Fabi, a gente tem mais assuntos, talvez a gente tenha que combinar uma nova live, porque são muitas atualizações. Agora meu celular começou a ficar em sombra aqui. A gente tem que finalizar. Então, assim, se você pudesse mandar uma mensagem para quem está voltando ao escritório, para as empresas, o que você falaria desses minutinhos finais? Cíntia, eu acho que as pessoas, assim, elas têm que ter consciência, que a gente falou consciência não só individual, mas a consciência coletiva de todo mundo ali estar junto, com o único propósito de evitar a disseminação e contaminação da doença, para tornar aquele ambiente seguro. Então, não é uma responsabilidade só do gestor, é uma responsabilidade
de todos, né? Quando a gente está retornando, que a gente volte com essa consciência de que esse lugar precisa ser bacana, precisa ser seguro e que eu posso sim trabalhar com segurança, né? E que as pessoas tenham cuidado também com esses exageros. A gente não precisa ter os exageros. A gente pode fazer com pouca coisa um ambiente seguro, né? Então, e eu acredito também muito na equipe multiprofissional, que é o que a gente está fazendo no Cozy. Várias pessoas juntos, cada um com a sua expertise, trazendo soluções viáveis e seguras e protocolos bons para que o cliente, o funcionário, fornecedor se sinta seguro ao adentrar aquele estabelecimento. Muito A gente bom. tem muita pergunta? Ainda a gente tem um tempinho aí. Não, eu estou preocupada aqui com o tempo, eles estão sinalizando aqui o tempo. Não sei se tem pergunta, mas eu também queria deixar um recado. Estamos todos, eu sinto que aqui no Brasil, por uma série de questões, eu falo com amigos meus de fora, que já estão em próximos passos, mas eu sinto aqui que a questão do medo com relação às questões da Covid, infelizmente foram aumentados pela situação que a gente tem no país, né, Fabi? Então, assim, eu acho que a gente está no momento, estamos todos muito juntos, eu acho que a gente tem que enfrentar isso com muita responsabilidade, com muito bom senso e voltar a um convívio social responsável. A gente está fazendo aqui a nossa parte, é por isso que a gente se propôs a fazer essa live, para compartilhar com vocês o que a gente está estudando. Vamos estudar, né? Vamos ver se vocês gostarem, é só pedir, a gente faz mais uma live sobre esse assunto, para a gente poder estar sempre atualizando. Fabi, eu de coração vou te agradecer por fazer essa primeira live com a gente. Vocês viram que a gente teve assim, uma série de questõezinhas técnicas, mas isso é uma questão de costume, e para as próximas lives a gente vai melhorando isso, né, Fabi? Mas acho que a gente pode encerrar por aqui, Fabi, e te agradecer demais por estar conosco aqui nessa tarde hoje, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Estou vendo todo mundo comentando que gostou. Muito bom. Eu acho que essa é a Cozy, né? Um ambiente gostoso, legal, acolhedor e que todo mundo Obrigada, fica feliz Fabi. ao adentrar nele, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E aí, todo mundo está sabendo, Fabiana da Chef Nutri, se tiverem perguntas ou questões, Fabiana aí é uma super especialista que vai estar com a gente nesse caminho de voltar a receber os nossos clientes, tá bom? Vou deixar um beijo para todos e vamos finalizar aqui a live, tá legal? Super obrigada, gente. Beijo. Muito bom ver tanta gente querida, entrou bastante gente, entraram amigos, entrou família, entraram os colaboradores da Cozy, foi muito bom, viu, Fabi? Muito legal mesmo. Beijão para vocês. Um beijo, Fabi. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Gente, vamos lá encerrar agora. Aí, ó. Encerrar.